Meus amigos, boa noite a todos. Atendendo a pedidos, tentando tornar a nossa reunião mais pessoal, mais carinhosa, mais próxima de vocês, nós vamos dar aqui alguns segundos para o pessoal ir chegando. E, enquanto isso, nós estamos aqui felizes por mais uma oportunidade de estudarmos a doutrina espírita que nos traz o Evangelho de Jesus, Rede Vivo. Temos como tema da noite paciência e os dias atuais, né? Tema de muita importância para todos nós. Nós vamos dar só mais alguns segundos e o Raul tem um recado importante para vocês todos. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós estamos fazendo algumas mudanças no formato de apresentação da nossa reunião e isso é graças aos comentários que a gente recebe com sugestões. Então, os comentários são muito bem-vindos, vocês podem deixar ideias, sugestões, percepções de vocês também nos comentários aqui do Facebook. E uma sugestão para quem acompanha a gente ao vivo pelo Facebook é que vocês têm a opção de ativar uma notificação. Quando vocês virem a postagem da nossa reunião, pode ativar uma notificação para receber no celular um aviso quando ela estiver começando. E para quem preferir assistir também a gravação, porque não pode acompanhar ao vivo ou não tem conta no Facebook, às 9 horas é publicada a gravação dessa reunião, que nós fazemos ao vivo às 8 horas, é publicada no YouTube. Então procurem o canal da Casa Transitória de Pindamonhangaba e lá vocês podem ver também os estudos anteriores do Evangelho. Meus amigos, desejando uma ótima reunião a todos, nós pedimos para o nosso amigo Leandro fazer a prece inicial. Então vamos, todos nós, de corações entrelaçados, elevar o pensamento até o mais alto, nos recordando da imagem singular de nosso Mestre Jesus, que sempre sorrindo, sempre estendendo suas mãos para o nosso amparo, nos mostrando o caminho reto, o caminho do bem. Nós vamos agradecer pela bênção de mais essa oportunidade de nos encontrarmos com disposição para aprendermos um pouco mais dos ensinamentos desse nosso Mestre amado. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos ajude na boa compreensão do tema da noite. Que assim seja. Paciência e os dias atuais. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Muito boa noite, meus amigos. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa abrir os nossos corações, que possamos compreender as lições do seu Evangelho, deixadas há mais de 2000 anos atrás e codificadas por Allan Kardec. A paciência é, no meu entender, uma das virtudes mais difíceis de nós adquirirmos. Eu vejo muitas leituras que falam a dificuldade do perdoar. E o perdão realmente é muito difícil, mas no momento em que nós perdoamos, nós tiramos a mágoa dos nossos corações, nós libertamos
o nosso espírito, libertamos aquele espírito que havia se comprometido conosco de uma vez definitiva. A hora que nós amamos efetivamente o nosso próximo, ao ponto de perdoá-lo, aquele conjunto de sentimentos atrelados àquele fato que nos magoou, ele se desvencilha da gente. E a paciência exige de nós um exercício constante, diário, várias vezes por dia. Eu fui tamanha dificuldade em desenvolver a paciência de uma forma efetiva, de uma forma plena, que eu fui procurar no dicionário para saber o que era a paciência. E a paciência é a nossa capacidade de suportar as dificuldades com resignação. E aí nós vamos ver o como nós somos impacientes. Nós já estamos no caminho do amor. Nós já estamos no caminho de amar o nosso próximo. Mas nós amamos o nosso próximo, nós amamos aquele ente querido, até o limite em que ele faz as coisas no nosso tempo, até o limite em que ele faz as coisas da forma que nós queremos, ou quando nós queremos. A partir do momento em que somos contrariados, nós, como espíritos universais, na presente encarnação, deixamos aquele velho homem, ainda despido do amor e carregado de orgulho, vir à tona e nos tornamos impacientes. E essa é a nossa grande dificuldade. Nós transitamos entre o homem que nós queremos ser e ainda o espírito atrasado, com várias deficiências que nós ainda somos. Nós, quando vamos procurar no Livro dos Espíritos o tema paciência, achamos algumas citações. E uma delas é a pergunta 458. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam de vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudá-vos. Então, nós entramos num ciclo vicioso. Nós chamamos aquele homem do passado, deixamos ele aflorar, perdemos a nossa calma, deixamos o antigo homem que vive em nós, no nosso espírito, aflorar, perdemos a paciência. Aqueles espíritos que prejudicamos em outras encarnações riem de nós e, com certeza, nos tornamos mais impacientes ainda pela própria vibração que nós atraímos pela nossa deficiência. Então, é um ciclo vicioso que nós nos entregamos e que é muito difícil sair. E é impossível nós pensarmos em paciência e não nos lembrarmos de Chico Xavier. Fiquei pensando que quando o Emmanuel conheceu o Chico, falou assim: Chico, você vai ter que ter disciplina, disciplina e disciplina. E falei, por que ele não pediu paciência? E vamos pensar um pouquinho. Chico nasceu já com a mediunidade totalmente, vamos dizer, aflorada. Aos 4 anos de idade, Chico pressentiu a morte de sua mãe, abandonou as brincadeiras de infância e viveu pacientemente ao lado dela, procurando, enquanto as crianças brincavam na rua, ele se sentava ao lado dela e acariciava os seus cabelos, aproveitando aquele último ano de vida que ela teria. Sua mãe, o seu anjo na terra, desencarna, e antes de desencarnar, fala ao Chico: Chico, vão falar que eu morri, mas tenha paciência, eu vou voltar. Dona Maria João de Deus volta, então, em espírito, para consolar o filho. Esse mesmo filho que vai parar na casa da madrinha, que durante 2 longos anos lhe atribui inúmeros castigos, seja com vara de marmelo, ou com as famosas garfadas, e sua mãe aparece, e filha fala: Chico, apanhe sem reclamar, tenha paciência, vou mandar um novo anjo na sua vida. 2 anos depois, aparece sua madrasta, Dona
Cidália, sua segunda mãe na terra, que apesar de todo o amor pelo Chico, de todo o carinho que tinha e toda a compreensão, pede ao Chico: Chico, eu não consigo, eu acredito em você, mas não compreendo tudo o que você me diz. Então peço, para você não ter problemas, que não comente isso com mais ninguém. E Chico fica dos 7 anos aos 17 anos, vivendo pacientemente sozinho com sua mediunidade, até encontrar Emmanuel. E aí pensamos assim, bom, agora então, Emmanuel pediu disciplina, porque Chico não precisa mais de paciência. E durante 75 anos de trabalho árduo, em prol do próximo, noites a fio, acordado, ouvindo milhares de pessoas como nós, têm pequenas dificuldades no seu dia a dia, e iam até o Chico levar os seus lamentos, e ele pacientemente ouviu milhares de reclamos, de momentos de impaciência. Ouviu, obviamente, questões muito mais graves, muito mais penosas, que também atingiam de uma forma diretamente ao seu coração. E quando ele se cansava, Emmanuel falava: vamos recarregar a bateria. Então Chico se dirigia até a periferia de Uberaba, nos lares mais próximos, e lá ele encontrava as mães que não tinham um pão para dar aos seus filhos, que não tinham um remédio para lhes socorrer à noite, e pacientemente agradeciam por tudo e mantinham sua fé em Deus. No livro O Médium de Pé Descalços, do Carlos Bacelli, há uma passagem chamada A Professora da Paciência. Chico, certa vez, convidou não só Bacelli, mas alguns amigos de São Paulo a irem à periferia de Uberaba. E lá chegando, havia um casebre muito simples, algo muito era um casebre de pau a pique, baixo, de pé no chão, terra no chão. A cama era feita de tijolos sobrepostos ao solo batido. O colchão era um papelão. E lá ele encontrou a Dona Maria dos Reis, que segurava no colo, quase 24 horas por dia, a filha deficiente, que não andava, que não movimentava os braços, de olhos estrábicos, e que não se comunicava, e dependia da mãe para tudo. E Chico, então, se voltando a ela, enquanto acariciava os cabelos da filha, pergunta: Dona Maria, como vão as coisas? E ela fala: tudo bem, tio Chico, graças a Deus. Olha o exemplo de resignação, o exemplo de paciência, de aceitar as provas com resignação, que essa senhora simples, de um casebre, de uma das vilas pobres de Uberaba, nos mostra. O Chico fazia isso com muita frequência, toda vez que precisava recarregar as baterias. E isso acontecia porque ele aprendeu que a dor do próximo, ela é maior do que as nossas necessidades. A sua capacidade de amar e de compreender a dor do próximo superava os seus problemas do dia a dia. Que possamos, da mesma forma, nos lembrar de quantos irmãos, nesse momento de crise, estão perdendo seus pais, estão perdendo seus filhos, seus parentes mais queridos, enquanto nós muitas vezes perdemos a paciência por um simples atraso de alguém, por uma discordância de entendimento, por questões banais do dia a dia. Que possamos, por fim, nos lembrar que nós, enquanto espíritos, somos eternos, mas que amanhã, essa mesma pessoa com quem tivemos impaciência pode não estar aqui, para que nós possamos exercer aquele perdão que nós comentamos. E que Jesus nos abençoe a todos. Meus amigos, boa noite. Seguindo
essa linha do Rodolfo aqui, que eu achei muito interessante, eu me recordava do motivo pelo qual nós escolhemos esse tema para a noite de hoje. Antes da pandemia, nós todos vivíamos uma vida corrida, todo mundo acelerado, com pressa, dizendo que não tinha tempo para nada. Agora, com a pandemia, né, com a quarentena que nós estamos todos fazendo, as pessoas estão todas dentro de casa, né, todas juntas, então as mães tendo que cuidar dos filhos, ter aula dos filhos, né, e então as arestas estão muito apertadas e muita gente tem reclamado de falta de paciência nesse momento tão difícil que a humanidade, né, a humanidade está passando, né? Então nós achamos por bem tratar desse tema aqui com algumas recomendações que no fundo são do Evangelho, né? Porque foi lido aí no início pelo André o Evangelho, né? Das bem-aventuranças, né? Mas tem lá também no Evangelho, o mesmo Evangelho que foi lido, Cristo também falou que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E quando falamos de consolação, nós lembramos da doutrina espírita. Lembrando da doutrina espírita, lembramos do Chico, como foi bem falado aqui pelo Rodolfo. E eu também, é engraçado, como sem combinar com ele, eu fiz a mesma coisa. Eu fui olhar a origem da palavra paciência, como ele disse, vem lá do latim, de patiência, e significa resignação também, indulgência, submissão. Mas uma palavrinha me chamou muita atenção, perseverança, também é sinônimo de paciência, na linha do que o Rodolfo nos falava, que é poder aguentar, sofrer uma determinada situação sem esmorecer, né? Para nos ajudar aqui nesse comentário, eu tenho uma oração que eu gosto demais, que se chama Oração Nossa, do Emmanuel, do Chico Xavier, que eu não vou ler ela toda, mas é uma oração que tem aí na internet, nós até podemos colocar aqui um outro dia, que tem o segundo parágrafo dela, fala o seguinte: Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Então, aqui já tem uma fórmula secreta, né? Se nós não fizermos para os outros aquilo que não desejamos para nós, as coisas já mudam completamente de figura. E se todo mundo adotasse essa máxima, o mundo seria diferente, seria mais feliz, porque nós não teríamos que sofrer a paciência, porque nós estaríamos agindo com caridade com os nossos irmãos do caminho, né? Mas isso ainda não acontece. Nós sabemos que ainda estamos aqui no mundo de expiação e provas, então, portanto, o exercício da paciência é algo necessário para que a gente não perca as oportunidades que estão aí da nossa elevação moral, da nossa elevação espiritual. Mas o Emmanuel finaliza essa oração, essa prece, dizendo o seguinte: auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta, será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Então, gente, o que o Emmanuel está dizendo aqui para nós? Que se nós tivermos a capacidade, a fé em Deus, de entendermos que Ele nos ama todos, indistintamente,
sabe o que é melhor para nós, qualquer coisa que nos acontecer, nós vamos ter resignação frente àquilo. Nós temos a mania, e eu acho que isso vem do século atual que nós estamos vivendo, de achar que temos que ter controle de tudo. Nós queremos ter controle do trabalho, da casa, do vizinho, do condomínio, de tudo. Nós achamos que temos que controlar tudo. E não é assim. Na verdade, nós não controlamos quase nada na nossa vida. Se nós pensarmos bem, nós não sabemos se estaremos encarnados daqui a um dia ou dois. Entende? Então, nós temos que ter um pouco mais de paz interior, mais calma, mais serenidade no nosso coração. E isso a doutrina espírita vem nos ensinar. E por isso ele é o Consolador prometido. Porque vem trazer as palavras de Jesus de volta para os tempos atuais. Para dizer que não nos preocupemos com o dia de amanhã. Basta o dia de hoje. Não nos preocupemos, ele quer dizer em demasiado. É lógico que todo mundo vai fazer as coisas que precisa do ponto de vista prático, mas aquilo não pode ocupar 100% do nosso pensamento e do nosso coração, porque aonde nós depositamos o nosso coração, aí nós estaremos direcionando a nossa vida, né? Então, fazer o bem, que é o que falou a mensagem lá, a caridade, que é basicamente dar a olhar quem, sem perguntar até quando, sofrer sem magoar, seja quem for, progredir sem perder a simplicidade, semear o bem sem pensar nos resultados, desculpar sem condições. E aí vai, entendeu? Essa prece do Emmanuel aqui é linda, é lindíssima. Porque, olha bem, uma frase só. Desculpar sem condições. É fácil? Não é fácil. Porque normalmente a gente desculpa, mas não faça mais isso, hein? Né? Eu desculpo, mas não me faça mais isso. Se eu não falo, eu penso, né? Que não me faça mais isso, né? Sofrer sem magoar, seja quem for. Quem sabe sofrer em silêncio? Não é? É difícil sofrer em silêncio, né? A ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento. Olha bem, a compreender o próximo sem exigir entendimento. Então, nós estamos dentro da nossa casa, de quarentena, muita gente trabalhando online lá, um falando, outro dando aula com criança e tal, né? Eu tenho que compreender o que está acontecendo com o próximo sem exigir dele entendimento para com os meus problemas. Essa é a máxima caridade que nós podemos fazer sem sair do lugar onde nós estamos. Então, para a gente já ir finalizando, né? Eu vou só dizer a última frase dessa prece aqui, que eu até ontem, numa outra live, falei e vou repetir aqui agora, né? Na verdade, eu estou dando para vocês uma flor que não é minha, que saiu do jardim de Emmanuel, mas que é de Deus, que foi fornecido para nós, e estou com carinho entregando a vocês aqui, como dádiva de Deus carinhosa, né? O Emmanuel diz o seguinte, no segundo parágrafo, terminando aqui: a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Então, gente, que Jesus nos abençoe, que nos dê força, coragem para ter paciência, porque ter paciência é ter força. A paciência não é um dom de uma pessoa que é humilde, como nós conhecemos. É de uma pessoa forte, é de uma pessoa resiliente, que suporta
as dificuldades e consegue, através do seu exemplo, influenciar outras pessoas, né? Essa mensagem, só para finalizar, chama-se Oração Nossa, do Emmanuel, de Chico Xavier. Que Jesus nos abençoe. Meus amigos, boa noite. Foram muito proveitosos, né? Todos esses comentários, né? Tocou muito o coração da gente. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista na televisão com uma tenista feminina, o nome dela é Azarenka. Essa moça, depois de 7 anos, ela voltou às quadras de tênis, né? E ela deu essa entrevista que eu achei muito interessante, aonde que ela ia chegar na entrevista, né? Ela deu uma entrevista que ela passou momentos muito difíceis na vida, muito difíceis, depois que ela deixou as quadras por problemas familiares, uma série de problemas assim que a gente não deseja para ninguém. E ela fez uma pergunta para ela mesma na entrevista, que para mim vem de acordo com o tema de hoje, né? Ela fez a seguinte pergunta que eu não entendia e não entendia por que esse sofrimento todo, por que eu estava passando por tudo aquilo. E ela falava aquilo com muita sinceridade de coração e ela mesma concluiu, dizendo, provavelmente, tudo isso que aconteceu na minha vida é para me tornar mais forte. A conclusão dela, para mim, foi brilhante, porque realmente é isso, né? Ela, apesar de não ter, não sei se ela tem uma religião, se ela acredita em alguma coisa, mas a conclusão dela foi brilhante, né? E ela entendeu que tudo aquilo que aconteceu, que machucou muito, né, momentos muito difíceis na vida, serviu para ela, como disse o Túlio agora no final, ser mais resiliente, mais resignada, mais firme, né? Sair mais fortalecida, né? Então eu gostei muito desse final e fiquei pensando, que beleza, né? Uma moça, e fiquei pensando na gente que é espírita, né? Que tem um cabedal de como o Túlio leu, de mensagem, de livro, de palestras e tudo, né? Será que a gente pensaria da mesma forma, né? Então, eu acho que uma questão da paciência foi abordado muito bem aqui, é essa questão que a gente, como espírita, ainda não chegamos lá, mas só vamos entender que nada acontece na nossa vida sem uma razão. Deus é Pai, né? Então, estamos passando um momento de dor, de sofrimento, de doença, tem alguma razão, né? E a gente nunca aceita essa razão, né? A gente sempre se coloca na posição por quê, né? E essa moça que não tem, provavelmente não é espírita, a Azarenka, ela concluiu brilhantemente. Provavelmente foi para me fortalecer mais. E evidentemente é isso mesmo. Todas as nossas provas, as nossas lutas na vida, ela vem para o nosso fortalecimento, o nosso crescimento, né? Emmanuel, em vários livros, diz claramente, não existe ninguém na Terra que não passe por dores, por dificuldades e por lutas, porque elas são necessárias. Se elas não fossem necessárias, elas não vinham, mas são necessárias. É que a gente, muitas vezes, esquece desse ponto, né? Que aquilo é necessário para nós, mas nós queremos nos livrar o mais rápido possível, né? E se a gente consegue ser resiliente, volto nessa questão da resiliência, né? Ser forte, a gente vai sair muito melhor, muito melhor. Vai chegar lá na frente, nós vamos agradecer a Deus, né? Por tudo aquilo que passamos, por tudo aquilo nos fez mais fortes, nos fez mais humanos, nos fez mais cristãos. Que Deus abençoe a cada um de nós, em mais uma noite de estudos do Evangelho, da nossa querida Casa Transitória Fabiano de Cristo. Que Deus nos ampare a todos.
de nível. Se perdeu o emprego ante a perseguição. Determinada criatura lhe tomou a residência, manejando processos inconfessáveis. Em futuro próximo, terá você moradia muito mais confortável. Se um amigo lhe prejudica os interesses, subtraindo-lhe oportunidades de progresso e ajustamento econômico, guarde a certeza de que outras portas se lhe descerrarão mais amplas aos anseios de prosperidade e de paz. Se pessoas queridas lhe menosprezam a confiança, outras afeições muito mais sólidas e mais estimáveis surgirão a caminho, garantindo-lhe a segurança e a felicidade. Mas nunca persigas, não atrapalhes, não desconsideres, não menosprezes e nem prejudiques a ninguém, porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer, e a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contraiu. Meus amigos, para encerrar a nossa reunião, pedimos ao Raul que faça a prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, que tantos ensinamentos nos deixou e, acima de tudo, nos deu o exemplo, nos deu a própria vida, para que nós pudéssemos aprender o caminho que pouco a pouco nós vamos aprender a trilhar. Um caminho de mais compreensão, de mais indulgência, de menos julgamento, de mais confiança em Deus e de mais paciência. Que a gente possa, Senhor, guardar no nosso coração as lições dessa noite de hoje. Que Jesus ajude, como divino jardineiro, regando, cultivando essas sementes em nós, nos trazendo inspiração sempre renovada, para que a gente possa, na escola da vida, na escola do cotidiano, do dia a dia, das relações, das dificuldades e dos problemas, colocar todos esses recursos que nós estamos adquirindo nesses momentos de estudo e reflexão, colocar esses recursos em uso, para que eles possam frutificar, para que possam trazer mais bem-estar e mais felicidade para os nossos dias. Que a paz, Senhor, possa chegar ao lar de cada um de nós. As pessoas queridas que estão nos nossos pensamentos, nossos entes amados, que estejam passando por uma dificuldade, por uma enfermidade, e que pensamos neles agora com carinho, que recebam também as vibrações desse momento e dessa noite. E com o coração pacificado, sereno, te agradecemos uma vez mais, Mestre Jesus. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.
Meus amigos, fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite.